Bom dia, mas bom dia mesmo, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar mais um programa da Primeira Igreja Batista em Três Marias. O nosso templo está situado à Rua Curitiba, número 158, bairro JK, bem próximo ao centro de nossa cidade. Como chegar ali? É muito fácil. Você subindo a Avenida Wellington Miller, a primeira rua à sua direita, se encontra o nosso templo. E você é o nosso convidado para, no domingo, 7h30 da noite, estar ali conosco. Hoje, quinta-feira, dia abençoado. Por que eu digo que é o dia abençoado? Porque o livro de Salmos, no número 118, Salmo número 118, versículo 24, o salmista fala assim: este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nele quem? Neste dia, que é o dia que o Senhor fez, que é o dia que o Senhor está concedendo para você, para mim. Você entende, você percebe, meu rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte? Este dia é um dia de bênção. Se você crer, se você se apossar, se você receber esse presente, essa dádiva de Deus. E Deus quer te abençoar. Creia nisso. Deus quer te dar uma nova visão. Deus quer mudar o seu histórico de vida. E como é que ele muda esse histórico de vida? Ele muda pela pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Lá no Evangelho também de João, capítulo 10, versículo 10, na segunda parte desse versículo, Jesus nos diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus quer te dar uma qualidade de vida, e esta qualidade de vida, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, ele começa a nos dar a partir da parte espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, com muita propriedade, com muita clareza, explicando, explanando, nos exortando, ele nos diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo assim se expressa, canalizado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Jesus quer entrar na sua vida, quer comungar, quer partilhar, quer assistir a você, quer andar junto com você. Por isso que ele também faz aquele convite maravilhoso que está exarado lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu, Jesus, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer pactuar contigo, quer sentar à sua mesa, fazer uma refeição, ouvir os seus problemas, resolver os seus problemas, dar uma nova percepção à sua vida. Você percebe, você entende? Aceite esta proposta, este convite de Jesus, e você verá que a sua vida mudará incontestavelmente.
indubitavelmente você será uma nova criatura, mas é preciso que você abra o coração para que você confesse. E a Bíblia diz lá no Evangelho segundo São Mateus, Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu quem? Jesus, o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, confesse. O que é o verbo confessar? No grego, esta ideia tem o significado: quem confessa está dizendo a mesma coisa que alguém já disse. Então, quando eu confesso Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu concordo com Deus Pai a respeito do próprio Filho. Quando eu digo, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, eu estou concordando com Deus que realmente Jesus veio para nos salvar. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E quem está perdido? Todos nós estamos perdidos sem Jesus. Todos nós estamos sem um referencial espiritual. Quando estamos afastados, quando não conhecemos Jesus, quando não o procuramos, nós estamos realmente debaixo de condenação. Nós estamos totalmente perdidos, mas quando eu olho para Jesus, por isso que João Batista, quando Jesus passa por ele, isto está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então só Jesus pode tirar o teu pecado, meu amigo. Confesse, faça uma confissão e diga que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador. A partir desta hora, deste momento, e Ele vai apagar os teus pecados. E olha bem, eu quero ir para a carta do apóstolo João. Isto está lá no seu livro, na sua carta, na sua primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João diz assim, instrumentalizado pelo Espírito Santo, ele diz assim, para a igreja, para você, para mim, para todos os homens. Ele nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você percebe? Confesse essa sua vida que está totalmente atrapalhada, totalmente difícil, totalmente debaixo dessas mazelas, dessas pecuinhas pecaminosas. Confesse o seu pecado e creia que Jesus te perdoará de todo o pecado e você será purificado e você estará diante de Deus. Veja bem, no capítulo 2 desta mesma carta, 1 João, capítulo 2, João, servo do Deus vivo, apóstolo, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E no versículo 2, e ele quem? Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,
mas também pelos de todo o mundo. Jesus, ele quer nos perdoar, ele quer nos levar a pastos verdejantes, como diz o Salmo de número 23, Salmo de Davi. Mas é preciso que você queira, é preciso que você se aproxime de Jesus e o receba e o confesse como seu Senhor e seu Salvador. O apóstolo Paulo exemplifica, nos clarifica de maneira piramidal esta realidade. Ele escrevendo à igreja de Roma, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele nos diz, a saber, isso está lá em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu gosto de frisar, pronunciar bem e me deter nos versículos e também nas referências bíblicas para que você anote aí no seu caderno, anote aí na sua memória e depois você confira, faça uma confirmação bíblica para que você possa ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão. O apóstolo Paulo diz assim, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que ele quem? Jesus, ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu tenho que ter este binômio de confissão e crença. Confissão eu faço com a minha boca, com as minhas palavras. E crer, a crença, ou crer, eu faço com o meu coração. É claro que esse coração aí não é o coração, o órgão físico, mas é o coração da sua alma, do seu entendimento, do seu espírito. Então, não adianta você confessar, não adianta você declarar com a sua boca. Eu tenho percorrido a cidade, tenho falado com algumas autoridades, algumas pessoas no comércio, na rua, e eu pergunto, você já teve um encontro com Jesus? Você tem Jesus no seu coração? E a maioria das pessoas, eu já tenho, eu estou com Jesus sempre. Mas o que eu vejo, isso daí é até visível no rosto, na expressão facial da pessoa, que a pessoa só está falando aquilo exteriormente, da boca para fora, mas lá no seu coração ela tem a dúvida, ela não sabe se morrer naquela hora ela estará com Jesus. Você tem que ter essa confiança. Muitas pessoas argumentam para mim, mas só Deus sabe quem está salvo. Não, você pode ter essa certeza aqui e agora, porque senão Jesus não teria dito, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então quem crê, é crer, o verbo está agora aqui, no presente, não está no futuro, não está numa distância no tempo, mas no aqui e agora. Por isso que o Salmo de número 95, versículo 7 e 8, diz assim, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje você está ouvindo a voz do Senhor, pela palavra, pelo evangelho, pela pregação, e você tem essa oportunidade. Depois não tem mais não, meu filho. Depois não tem mais. A Bíblia é bem clara, bem explícita, quando ela diz lá no livro de Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então você só morre uma vez. Esta balela de você morrer indefinidamente, vir num karma, vir depois, isso não encontra base, fundamento bíblico nenhum.
O homem só tem essa oportunidade, ele não vai vir, não vai voltar como aranha, como borboleta, e não vai ter outra vida, depois vai ser rei, depois vai ser... O que é isto? Então é só olhar para a Bíblia e você vai encontrar. Então hoje, se ouvirdes a sua voz, aceite Jesus, confesse Jesus, creia com seu coração e você terá uma nova vida. Você percebe, você entende? Que Deus te abençoe grande e poderosamente neste dia de quinta-feira. Amém e amém. Que Deus te abençoe.